Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal. E vocês me pediram muito, além dos vídeos de modelagem, que eu falasse um pouco sobre cortes, sobre as costuras, e é isso que eu vou fazer durante toda a semana. Hoje você vai acompanhar como eu fiz o corte da saia e da blusa do conjunto de viscose, que ficou incrível, com mistura de texturas. E é muito legal a gente colocar a criatividade para funcionar e desenvolver peças novas. No vídeo anterior foi uma live onde eu expliquei toda a modelagem, tanto da saia como da blusa. E no vídeo de hoje a gente vai fazer a parte do corte. Eu vou te mostrar como é que funcionou todo esse quebra-cabeça para que eu pudesse encaixar. Toda vez que você vai fazer um corte no tecido, você precisa saber qual é o fio do tecido. E o fio é sempre aquela linha paralela à ourela do tecido. Aquela lateralzinha toda furadinha, sabe? Mas se você estiver utilizando um tecido que não estique, que seja firme tanto no fio como no contrafio, você pode também cortar no contrafio. No caso, eu utilizei uma viscose para fazer esse conjunto e a viscose ela não estica nem no fio nem no contrafio, ela tem a mesma caída tanto de um lado como do outro. E para aproveitar melhor o meu tecido, eu cortei algumas coisas no fio e outras no contrafio. Uma outra coisa importante é você posicionar legal o seu molde. Então, toda vez que você for fazer um posicionamento no seu molde, você precisa colocar as modelagens todas certinhas, medidas de um lado, do outro e esquematizar todo o seu corte. É legal que você coloque e disponha muito bem as peças para que não falte nenhuma peça a ser cortada ao final dessa disposição. Porque é o seguinte, às vezes você pode colocar uma parte de uma saia e a parte de uma blusa e depois você vai conferir, você esqueceu um revel ou esqueceu uma outra parte. Então fique sempre atento àquilo que você está fazendo. Se você puder, anote no seu molde quantas vezes você precisa tirar cada um deles. E se essa parte que você vai tirar, se ela precisa ser par. Parzinho significa que você tira uma para um lado, outra para o outro, assim você consegue formar o par. É importante que você conheça o tecido que você está trabalhando, justamente para você conseguir colocar essas suas peças no fio ou no contrafio e ter certeza que o posicionamento da sua modelagem tá ok e não vai dar nenhum problema depois da peça pronta. Normalmente, para roupas sem muitos recortes e roupas mais ajustadas ao corpo, até o tamanho 42, a gente pode comprar uma altura de tecido para cada modelo. Então vamos supor que eu vá fazer esta camisa que eu estou vestindo. Eu preciso de uma altura de tecido para fazer a parte do corpo da minha camisa, tanto frente como costas, e uma altura de tecido para fazer a parte da manga. Agora, se você já usa entre 44, 48, muito possivelmente você precise de uma altura e meia. Isso porque, conforme a numeração, a gente utiliza mais tecido na lateral. Então, usando mais tecido na lateral, você precisa fazer um encaixe melhor para você conseguir tirar todos os moldes. Se você usa mais do que o tamanho 50, você precisa de duas alturas. Isso não é uma regra, tá? É só mais ou menos uma noção para você conseguir entender como é que funciona essa questão de saber quanto de tecido comprar para cada tipo de peça de roupa. O ideal mesmo é que você faça toda a modelagem e coloque toda essa modelagem disposta ou no chão ou numa mesa, no tamanho que seria o seu tecido. Assim fica mais fácil você compreender quanto de tecido você vai precisar. Se você não tem muita experiência para compras de tecido, eu te indico primeiro fazer a modelagem e depois você medir quanto de tecido você vai precisar e aí sim fazer a compra do tecido. Assim não há desperdício. Na sua modelagem é muito legal que você anote se você precisa de revel, se você precisa de tiras de tecido, a quantidade que você precisa dessas tiras e os tamanhos também.
Assim você não esquece nenhum pedacinho na hora de fazer o cálculo do tecido. E sempre, sempre se atente à largura do tecido. Ela é primordial para que você consiga fazer um cálculo de tecido correto. A viscose, por exemplo, ela é mais estreita do que o algodão. Então, para eu poder fazer toda essa roupa, no algodão eu gastaria bem menos tecido do que na viscose. Para fazer esse modelo completo, eu gastei 3,5 metros de viscose, gastei mais 1,5 metro de guipir, dessa renda de algodão, e gastei também mais 1,5 metro de tecido de forro para fazer aquela parte do barrado da saia. E antes de você cortar o seu tecido, é claro, passe o seu tecido, tire todas as ruguinhas. É legal que o seu tecido esteja bem lisinho para você poder colocar os moldes. Depois que você colocar os moldes e colocar toda a disposição, você pode alfinetar esses moldes e cortar em seguida, ou riscar com aquela caneta mágica que depois que passar com o ferro, ela vai sumir totalmente do seu tecido. Alguns modelos são bem grandes e os moldes são bem extensos. Isso faz com que a gente precise colocá-los no chão. E aí, para você colocar no chão, não sujar o tecido, você passa uma vassoura, passa um paninho e tudo certo. Pode esticar todo o seu tecido no chão e fica bem mais fácil de você dispor a modelagem e conseguir fazer todos os encaixes. Quanto mais aberto o seu tecido, melhor para fazer todos os encaixes. Então bora lá ver como é que eu fiz todo esse corte, todo esse encaixe. Agora eu vou mostrar na prática o que é que eu fiz. Esses cortes que são muito grandes assim, que ocupam muito espaço, eu gosto de fazer no chão. Então eu limpo o chão, passo um pano e estendo toda a modelagem. E aí eu vou fazendo as marcações e vou colocando, espelhando, sempre tomando cuidado para ficar tudo certinho. Aqui é a orelha do tecido e como a viscose ela é um pouco mais estreita, eu coloquei ela dobrada ao contrário e peguei o contrafio dela para fazer a parte aqui da saia. A saia, a parte do babado da saia lá de baixo, como ela era muito grande, eu dividi em duas partes, porém a parte da frente eu cortei aqui na dobra do tecido. Então, olha, aqui eu tenho a parte da frente da saia. E aí aqui também cortei, acho que se eu for tirando o tecido assim vai ficar mais fácil de vocês entenderem, olha. E aqui eu cortei a outra parte da saia da frente. Essa aqui é a parte da saia das costas, lá do babado lá de baixo. E essa aqui é a parte central do babado das costas. Também posso tirar aqui o tecido em volta para ficar mais fácil a visualização. O fio do tecido, ele é assim, porque a orelha estava aqui. Então, eu posicionei a parte das costas da minha blusa aqui no fio do tecido. Então, eu já vou tirar aqui. Olha só. As costas está cortada no fio do tecido. Nessa parte de baixo aqui, eu cortei a parte superior da saia, frente e costas. Então, eu já tenho essa parte cortada aqui, frente e costas. É a parte da cintura da saia. E aqui, nessa sobra de tecido, eu já cortei a parte da frente. Só que eu já cortei a parte da frente espelhada. E também, para economizar o tecido, eu fiz essa parte aqui da frente no contrafio. Aí eu tirei a faixa dela lá em cima, vou emendar essa faixa aqui, olha. Então, eu já tenho a faixa da parte da frente aqui. E essa aqui é a parte da frente do outro lado, olha só.
Então, toda vez que a gente for fazer o corte da parte da frente ou das costas, que for formar um parzinho, a gente precisa tirar assim, um para um lado, outro para o outro, para depois não dar problema, né? Pra gente conseguir montar a peça certinha. Aqui as duas partes do babado das costas. Aqui a parte central do babado da frente, parte lateral do babado da frente também. Aqui as costas da minha blusa e aqui o cos. E aproveitamos praticamente 100% do tecido. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha clareado a sua mente com relação aos cortes de roupa. Assim você consegue identificar melhor como é que é um encaixe, o que tem que pensar, o que é que você precisa resolver, como é que você faz para aproveitar melhor o seu tecido. E nos próximos vídeos você vai acompanhar a costura tanto da blusa como da saia e vai ver o resultado final que ficou incrível. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e dar o seu like para que eu possa saber que realmente esse vídeo valeu a pena.